Pessoal, surto de tosse no Brasil, isso é incrível porque você começa a ver métrica de coisas que vocês perguntam aqui no canal, nos comentários, até os vídeos antigos de tosse aumentando muito a procura, né? E isso não só sou eu, né? Quando você vê na mídia convencional também, um monte de matéria sobre tosse, né? E o que está acontecendo? Que surto de tosse que a gente está acontecendo aqui no Brasil, né? Em primeiro lugar, você entender o seguinte, você que é paciente, né, ou que está preocupado, você vai atrás do sintoma, né? E tosse é um sintoma de muitas doenças. Quais são as doenças que têm causado o surto de tosse que a gente está vivendo agora? São várias. Então vocês vão ver que são doenças diferentes, uma bacteriana, o resto viral, mas de um modo geral, doenças autolimitadas, mas você tem que ficar atento, né? A primeira é uma doença que a gente quase não ouvia falar, mas voltou com força nesse período e tem causado muitos casos desse surto de tosse, né? Ela não é a mais frequente, mas tem aumentado muito, que é a coqueluche, né? Coqueluche é uma causa de tosse, tosse prolongada, é infecção bacteriana, né? Não era para estar acontecendo, né? Se você está vacinado, a chance de acontecer é muito pequena, por isso deixe seu calendário de vacinação em dia. Mas você está com a tosse não melhora. Aquela tosse na criança, muito comum mais na criança, né? Que deixa até a criança com falta de ar. Ela começa a tossir, 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 e às vezes fica até com falta de ar por causa daquela tosse. Fica atento, procura logo pediatra, tem antibiótico para tratar isso, né? Não é uma doença complexa de tratamento, se você descobre cedo, né? O principal era que você tivesse vacinado, o seu filho também vacinado. Se não tiver, atualize o calendário, porque estamos vivendo um surto de coqueluche, doença que a gente não ouvia falar há muitos anos e volta com força por causa da falta de vacinação. Esse é um aspecto importante, né? Segundo aspecto, né? Gripe. Gripe, a gente está vivendo também um surto de influenza, até melhor nesse período. Eu faço muito do Boletim Infogripe. Quem acompanha o Boletim Infogripe aqui, que eu sempre faço um resumo do que eles publicam, né? Vê que está melhorando no Brasil, mas ainda está em alta, né? Por isso que ainda estamos em campanha de vacinação. Vai se vacinar contra a influenza, né? Que é uma das causas importantes de tosse, né? O que é a gripe? A gripe é uma infecção viral, diferente do resfriado, ela é mais forte. Ela dá muita reclamação de tosse, né? Dá também um mal-estar importante, mais do que aquele resfriado comum, né? Dá também uma febre, muitas vezes uma febre alta, né? E geralmente o paciente fica prostrado. Então, quem tem gripe tem aquele período inicial, 1 a 5 dias mais ou menos, que é mais forte e depois costuma melhorar. Muita atenção idoso. Idoso é completamente diferente, é uma doença mais grave, a gripe. Inclusive tem tratamento profilático, né? E até preventivo. Se você tem um idoso, né? Teve contato com alguém com gripe, né? Começa os sintomas, leva logo na emergência no posto ou sem imunossupresso, que o médico vai dar um antiviral. Tem um antiviral que ajuda bastante. Se você é jovem, geralmente não precisa não, é só medidas suportivas mesmo. Sintomáticas você vai desenvolver e vai ser muito bem da gripe, né? Outra doença que tem voltado com força, a Covid. Covid também é uma causa de tosse, né? Covid a gente tem visto, até parecido com a gripe também, as infecções secundárias, né? Como assim? Você tem a gripe ou você tem Covid, passa aquela fase inicial dos primeiros 4, 5 dias, uma febre, mal-estar, uma tosse, começa a melhorar, depois piora novamente, volta a ter febre. Isso é o quê? O seu pulmão, sua parte respiratória ficou meio debilitada por causa da Covid e da gripe, e bactéria infecta seu pulmão. Ou seja, é uma infecção secundária, não é a Covid nem a gripe inicial que está causando caso grave, e sim infecção bacteriana. Tem famosos e pessoas que morrem por causa disso, né? Claro que o idoso, o imunossupresso, às vezes mesmo fazendo um tratamento adequado, pode acontecer um desfecho ruim, mas o mais importante é o quanto antes você perceber que isso está acontecendo para tratar de forma precoce. Gripe, assim como Covid, Covid também já tem tratamento precoce, baseado em evidência, né, do antiviral, que foi desenvolvido específico, né, que consegue tratar muito bem. Então, se você tem alguém idoso, né, começa ou tem Covid ou tem sintoma, procura logo ajuda, porque isso muda completamente o desfecho, né? E além disso, a gente tem outros vírus, né, como o rinovírus, que tem sido uma causa de tosse, costuma ser mais branda, mas tem dado também participado importante desse surto que a gente está vivendo, e o vírus sincicial respiratório, da bronquiolite ou outros que a criança também, tanto criança como adulta, ele teve grande destaque há 1, 2 meses atrás, agora reduziu um pouco a importância, mas a gente ainda vê muito caso. Perceba, eu falei uma quantidade gigante de vírus que tem acontecido, né? E outro fator importante no Brasil que a gente está vivendo também das piores secas, climas menos chove, umidade lá embaixo, que também é uma causa importante de aumentar essas infecções, como também você sentir sua via aérea respiratória mais seca, com tosse mais frequente, tendo mais infecção. Fica atento a tudo isso. Vacine-se, que é o mais importante para você evitar essas doenças, né? Tem a doença como o vírus sincicial respiratório, que tem vacina, mas infelizmente ainda não chegou no SUS. Se tiver condições financeiras, vai e se vacina contra ela. E além disso, né, fica atento ao sintoma. Começou, especial grupo de risco, procura logo ajuda, porque tem tratamento também precoce, tá bom? Espero que tenha ajudado.